Sejam bem-vindos ao Sete Soldados. Eu sou HDS e nesse vídeo eu vou comentar sobre a premiação em que o artista Milo Manara e o desenhista Frank Cho participaram. Só que antes eu vou situar vocês no assunto para poderem entender o que está acontecendo. Em 2014, o Milo Manara, que é um artista italiano lá conhecido por fazer quadrinhos eróticos, ele foi convidado para desenhar uma capa da revista da Mulher-Aranha. Ele desenhou a personagem numa pose que dizem ficou sensual ou apelativa demais. E muita gente reclamou, gente ligada a grupos de feministas reclamaram muito, lotaram os sites ali da Marvel com reclamações e o próprio editor da Marvel, um dos editores, pelo menos o Axel Alonso, foi lá e se antecipou para poder se desculpar pela editora. Esse caso aí gerou uma repercussão grande. O próprio Milo Manara teve que se pronunciar dizendo que a intenção dele não era ofender nem denegrir a imagem da mulher, como esse pessoal costuma dizer sempre. E a reação a isso tudo foi completamente desproporcional. Eles fizeram muito alarde em cima disso, fizeram um escândalo ridículo e acabaram comprometendo a participação do Milo Manara nas revistas americanas. Ele ficou bem incomodado por causa disso e ofendido também por ele nem sequer poder mostrar o trabalho dele. O artista Frank Cho, vendo o que aconteceu no caso do Milo Manara, e ele também tem uma inclinação a reagir a essa postura de controle que esse pessoal tem, de o politicamente correto, de você não poder desenhar personagens femininas, de não poder fazer personagens de poses que para eles possam parecer provocativas ou coisas do tipo. E começou a, de propósito, produzir capas cada vez mais provocativas, mais apelativas de propósito, para poder provocar esse pessoal, para poder incomodar eles. O Frank Cho também é conhecido por desenhar personagens femininas exageradas, cheias de traços físicos chamativos. E ele também vem sofrendo bastante perseguição dentro da mídia onde ele trabalha, que são os quadrinhos. Vem sendo muito criticado, sendo perseguido pelo pessoal. Um dos casos que envolveu o artista Frank Cho foi numa situação em que ele desenhou aquela personagem Spider-Gwen, e o próprio criador da personagem, ele disse que ele estava fazendo desenhos sujos com o personagem que ele havia criado e que ele deveria ter cuidado, porque caso ele se encontrasse ele ia tomar satisfação. Para você ver o nível de estupidez em que esse sujeito chegou, querendo reprimir uma pessoa que trabalha no mesmo ramo que ele, querendo impedir ele de fazer o trabalho dele, sendo que esse artista aí, ele está seguindo somente a tendência de purismo, de tentar ser certinho, passar uma imagem certinha e politicamente correta sobre as personagens femininas que estão sendo desenhadas hoje, e acabou dizendo esse tipo de coisa aí, atacando o Frank Cho. Esse caso que aconteceu do Milo Manara e seguido dos trabalhos do Frank Cho já fazem um tempo já. De lá pra cá eles mantiveram a mesma postura em relação a isso, as mesmas ideias. E esse ano aconteceu de tanto o Milo Manara ser homenageado num festival italiano, um festival chamado Luca, em que o próprio Frank Cho também foi convidado.
E nesse festival, o Milo Manara, sabendo da postura do Frank Show, ele resolveu presentear o artista, dando um desenho que ele fez mais ousado ainda da personagem, numa pose mais provocativa ainda. E isso aí só fez agravar ainda mais, só fez gerar mais raiva de quem já criticava tanto o Milo Manara quanto o Frank Show. Teve até uma artista chamada Anna Kohler que se irritou com isso. Ela também se mostra voltada para esse lado do feminismo e fez uns desenhos em resposta ao que o Milo Manara fez, e o Frank Show parodiando tanto um como o outro artista, colocando eles em posições esquisitas ali, fazendo um desenho pejorativo feito para ofender mesmo, para ser uma coisa chula de baixo nível. E isso aí gerou uma repercussão grande e voltou a trazer esse assunto à tona, assunto da liberdade para se trabalhar com quadrinhos. Outro caso bem específico que mostra como o pessoal está gerando uma perseguição, como o pessoal está empenhado em perseguir esses artistas que têm uma visão mais livre de como trabalhar dentro do mercado de quadrinhos americano, foi o caso do Greg Hook, que é um roteirista aí que já tem um bom tempo de estrada. É um bom roteirista e tem qualidade, mas as ideias dele também estão alinhadas com o politicamente correto, com essa sanha corretiva de ficar tentando limpar, higienizar os quadrinhos e tentar transformar eles numa coisa certinha, do tipo de produto que não ofenda ninguém, que fique preocupado em não denegrir a imagem de ninguém, sendo que essa ofensa e esse tal problema de denegrir só existe na cabeça deles. Mas o Greg Rucka fez o seguinte: ele voltou a trabalhar na DC depois de ter saído da editora no período em que se iniciou os 952, há um bom tempo atrás. Ele voltou para a editora depois de ter saído por causa de brigas. E o Frank Show ele foi chamado para fazer 24 capas do título da Mulher Maravilha. Desde o começo, afirma o Frank Show, que o Greg Rucka começou a pegar no pé dele. Ficou o tempo inteiro boicotando, colocando defeito nas capas que ele desenhava. E em tempo, é certo dizer, as capas dele estavam muito boas. As capas que ele produziu saíram muito bem. E no fim das contas ele acabou fazendo, eu acho que 6 capas só. Porque o Greg Rucka acabou intervindo ali dentro da parte editorial da DC para que o Frank Show fosse demitido. Isso é uma das coisas mais arrogantes, desonestas e imundas que eu já vi um artista fazer, que é ele usar do poder de influência dele para prejudicar outro artista, ao ponto dele ser demitido, dele ser impedido de trabalhar por causa das crenças, das ideias de um artista como o Greg Rucka. Uma coisa que é notória hoje, bem mais na Marvel do que na DC, é que a Marvel está empenhada em fazer quadrinhos para representar, entre aspas, todo tipo de público. Pode ser homossexuais ou negros ou mulheres ou pessoas de outras etnias. A Marvel está empenhada em impor essa nova política dela, não com naturalidade, não fazendo com que os artistas trabalhem junto com ela, mas ela simplesmente quer forçar o artista a entrar dentro dessa política dela na base da força. A Marvel vem substituindo cada vez mais os artistas
ali masculinos por mulheres em títulos onde há personagens femininas. Ela vem substituindo os personagens brancos por personagens negros, inserindo muitos personagens ali que são de outros países, de outros povos e cultura diferente, no lugar, colocando eles no lugar de personagens consagrados dentro da editora, dentro da história da Marvel. E a maioria dos leitores não estão gostando nem um pouco disso. A editora não está tendo um pingo de respeito com os leitores. Ela só está se preocupando em tentar agradar a esses públicos que fazem parte de uma minoria. Boa parte deles não tem interesse em consumir quadrinhos. E o que acontece de verdade é que a Marvel está metendo os pés pelas mãos. O que acontece na Marvel hoje em dia é que ela está reprimindo, ela está prejudicando os escritores e desenhistas ali que não concordam com a visão dela, fazendo com que eles se sintam culpados por fazer o trabalho deles, que é roteirizar e desenhar histórias em quadrinhos, e fazendo com que eles se sintam forçados a produzir quadrinhos no padrão que eles querem que seja produzido, um padrão de demanda de representar só aquela minoria. Isso é uma coisa desonesta por parte da editora. Se você parar para pensar de verdade, não existe nenhum motivo cabível para um artista já consagrado, um artista com a carreira como a do Milo Manara, ser impedido de fazer o trabalho dele. O Milo Manara, ele começou a carreira dele em 1969. Ele já tem décadas aí de experiência. Trabalhou em várias editoras. Já fez muitas revistas aí que ganharam não só o público europeu, como vários outros países onde elas foram publicadas. É um artista respeitado. Infelizmente não respeitado pela Marvel. E o Frank Cho também é um artista bem conhecido aí do mercado americano. É um bom artista. Eu não gosto tanto do traço dele assim, apesar de ser um traço bom, um traço correto, bem feito, que não possui erros. Tecnicamente é um trabalho bem feito que ele faz, mas alguns personagens femininos que ele desenha, por exemplo, são um tanto iguais demais umas às outras. E além desses dois artistas que eu citei, existem vários artistas como o Chuck Dixon, por exemplo, que é um roteirista que é contrário a esse tipo de política que vem crescendo, se espalhou há um bom tempo já, desde a década passada para cá, essa ideia de tentar controlar os artistas, de tentar impor aos artistas uma agenda editorial politicamente correta, feita para que o artista fique limitado a escrever ou desenhar de uma forma que não ofenda, não desagrade só aquela classe de leitor. Isso é uma coisa completamente absurda, desnecessária. Isso tem que mudar dentro dos quadrinhos, senão vai impedir cada vez mais os artistas de criarem, de mostrarem a capacidade que eles têm. O leitor também, pela parte dele, ele deve não consumir esse tipo de produto. Ele deve deixar essas revistas para lá, não incentivar esse tipo de prática das editoras. Isso acontece tanto na Marvel, muito mais na Marvel, mas na DC também e em outras editoras. Uma ou outra editora é bem conhecido, são mais livres em relação a esse tipo de liberdade criativa, mas são poucas hoje em dia dentro do mercado americano. E enquanto os leitores têm que se envolver nessa questão. Os leitores devem parar de dar suporte a essa prática. Não podem permitir que a editora fique limando a liberdade do artista. Esse pessoal tem que aprender que também a resposta tem que ser dada pela parte
pela parte financeira, pela parte de consumo. Se o leitor não incentivar esse tipo de prática, as editoras vão acabar aderindo à vontade do leitor. Eu agradeço a vocês que viram esse vídeo até agora. Esse assunto é um assunto importante que tem que ser levado em consideração, e os leitores aqui no Brasil também devem cogitar assumir essa postura em relação à repressão que as editoras estão fazendo com os artistas. Obrigado para quem viu o vídeo até agora e até o próximo vídeo.